Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente central, o Espírito Santo. Mas não só como uma presença, sabe? A gente vai entender o Espírito Santo como a fonte, a usina de força divina que capacita a igreja para a sua missão. Vamos seguir essa ideia desde uma promessa muito antiga até como ela se aplica hoje. E para começar, vamos partir desta pergunta, que é a base de tudo. De onde vem essa força? Essa capacidade que move a igreja há séculos? A resposta para essa pergunta é o nosso foco aqui. Ok, vamos lá. O nosso caminho hoje vai ser este aqui. A gente começa com a promessa lá do profeta Joel, depois a gente vê como isso se cumpriu de forma histórica no Pentecostes, aí vamos entender o que é esse poder para testemunhar, explorar a variedade de dons e, por fim, a gente amarra tudo entendendo qual é o propósito dessa capacitação toda. Então, nossa história começa muito, mas muito antes da própria igreja existir, com uma profecia que ia mudar as regras do jogo. E o ponto-chave aqui é que não era algo restrito, mas sim uma promessa com alcance, universal. E aqui está a promessa. O que é realmente impressionante nessas palavras é o quão radicais elas eram para a época. Na Antiga Aliança, a gente via o Espírito agindo de forma pontual em cima de pessoas específicas para tarefas específicas. O que Joel anuncia aqui é algo totalmente novo, uma espécie de democratização da ação do Espírito. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, vale a pena olhar para a palavra hebraica bazar, que é traduzida como toda carne. Isso não quer dizer um grupinho selecto, não. Isso se refere à humanidade inteira. A promessa simplesmente quebrava todas as barreiras sociais daquele tempo. Era para todo mundo mesmo. Bom, uma promessa tão grandiosa assim precisava de um cumprimento à altura, né? E é isso que nos leva direto para o dia de Pentecostes. Um momento que, de fato, inaugura a igreja e se torna o seu grande marco histórico. E essa linha do tempo aqui conecta os pontos para a gente de uma forma muito clara. Pensa só, quase 800 anos separam a promessa de Joel do seu cumprimento. E nesse meio tempo, o próprio Jesus reforça essa promessa, falando para os discípulos esperarem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. O Pentecostes, então, é o ponto onde tudo isso converge. E a chegada do Espírito não foi nada silenciosa, pelo contrário. Foi marcada por dois sinais sobrenaturais poderosíssimos. Aquele som de um vento muito forte simbolizava a presença de Deus que ninguém podia parar. E as línguas de fogo apontavam para a purificação, para a consagração das pessoas para o serviço. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Toda essa experiência não era um fim em si mesma. Tinha um propósito muito claro e prático, que era capacitar os seguidores de Cristo para uma missão bem específica. Quando Jesus usa a palavra revestidos, o termo original em grego é angel. A imagem aqui não é de vestir uma roupa qualquer, sabe? É como um soldado sendo equipado com uma armadura. É uma investidura que vem do alto, que prepara para a ação, para ter a coragem de anunciar a mensagem. E essa armadura vem com poder. A palavra grega aqui é dynamis, que é a raiz da nossa palavra dinamite. Isso já dá uma ideia, né? Se refere a uma energia divina, uma energia ativa que opera e que foi dada com um objetivo muito direto, a missão de testemunhar. Não é uma força parada, é um poder para fazer acontecer. Certo, mas como esse poder todo funciona na prática, no dia a dia? Ele não é uma força abstrata, ele opera através de um mecanismo bem específico, a distribuição de dons espirituais diversos, que funcionam como verdadeiras ferramentas para a igreja. E essa tabela aqui mostra uma coisa realmente fascinante sobre a harmonia divina. A manifestação dos dons é um trabalho em equipe da Trindade. O Espírito Santo distribui os dons, os charismata. O Filho, como o Senhor, direciona os ministérios, os serviços, as diaconiae, e o Pai é quem opera os resultados, a eficácia, os energemata. É uma unidade perfeita em ação. Então, a partir dessa cooperação toda, a gente consegue tirar 3 princípios básicos. Primeiro, a universalidade. Os dons estão disponíveis para todos. Segundo, a finalidade é coletiva. Eles não são para benefício próprio, mas para o bem de toda a comunidade. E terceiro, a harmonia trinitária. Eles são uma expressão da obra do Deus triuno. E com tudo isso em mente, a gente chega no nosso último ponto. Depois de ver a promessa, o cumprimento, o mecanismo, vamos amarrar tudo isso focando no propósito final de toda essa capacitação espiritual. A Bíblia é super direta nesse ponto. Os dons são distribuídos para o que for útil. Essa pequena frase, ela resume tudo.
Existe um objetivo prático, útil, que beneficia o coletivo. O poder de Deus nunca é dado sem um propósito. E para fechar essa ideia, essa citação aqui amarra tudo perfeitamente. Os dons não são troféus para a gente exibir por aí, nem motivo para ter orgulho. O propósito deles é triplo: servir ao reino de Deus, construir e fortalecer a comunidade da igreja e, acima de qualquer coisa, glorificar a Cristo. E a gente termina então com a pergunta que fica no ar para a nossa reflexão. Depois de percorrer todo esse caminho, da promessa até o propósito, a questão que permanece é: como é que essa realidade do poder e dos dons do Espírito se manifesta na vida da igreja hoje? A promessa, afinal, continua válida e a capacitação disponível?